Os seres humanos são muito estranhos. Temos o poder de analisar e explorar o mundo ao nosso redor, mas entramos em pânico assim que as evidências ameaçam violar nossas expectativas. We imagine a future, and our imaginings horrify us. Afinal, o que nos torna humanos? You are men! You have the love of humanity in your hearts. I'm a human being, I'm not, I am not an animal! I am a human being! We are animals, but we are also supposed to be more than animals. Mais do que animais. Mas em que sentido? As discussões sobre o que nos torna humanos podem ser bem amplas. Alguns podem ir para um lado mais técnico ou científico, e outros para um lado mais psicológico ou moral. E ambos têm pontos relevantes. Mas nesse vídeo quero ir para um lado mais comportamental da coisa. Por isso fui atrás do renomado etólogo Frans de Waal, que dedicou praticamente toda uma vida para entender o comportamento dos animais, sobretudo dos primatas. E uma das conclusões mais interessantes dos seus estudos é a de que diversos traços que são comumente apontados como únicos aos seres humanos podem ser encontradas em diferentes espécies de todo o reino animal. Então empatia, cooperação, altruísmo, memória, reconhecimento de si mesmo, resolução de conflitos, uso de ferramentas, comunicação, capacidade de projetar o futuro, humor, senso de justiça, comportamentos culturais e por aí vai. O interessante é que essas descobertas de de Waal e outros especialistas acabaram sendo um tanto incômoda para alguns, já que elas, de certa forma, nos aproximam dos animais, demonstrando como compartilhamos várias capacidades e até características morais que antes acreditávamos ser exclusivamente humanas. E o ponto é que isso incomoda, porque como espécie, precisamos dessa sensação de superioridade. Talvez até por uma questão instintiva, não queremos jamais nos colocar em uma posição que de alguma forma nos faça sentir que nossa soberania no mundo esteja ameaçada. E é justamente por isso que gosto tanto de ficções, sobretudo daquelas que nos fazem pegar um espelho e olhar para nossa natureza humana e para o mundo a partir de uma perspectiva que a configuração do mundo atual não permite. Então, quando vejo alguns desses filmes distópicos, eles me despertam a clara sensação de que muitas das nossas características morais e traços que gostamos de dizer que nos fazem humanos são um produto das condições favoráveis que assumimos como espécie, do nosso domínio de longa data na Terra. E esses filmes nos convidam, mesmo que por alguns instantes, a viajar para as nossas origens, a tentar imaginar quem seríamos sem as condições que temos hoje. E aqui você pode até ampliar esse pensamento para sua condição social ou para qualquer outro aspecto que influencie sua maneira de ser. Porque a grande pergunta é: quem somos nós de fato, como espécie e como indivíduo? Big man in a suit of armor. Take that off, what are you? Esse questionamento pode ser intrigante porque ele destrói muitas das coisas que você acredita fazerem parte da sua essência. E a ideia é justamente essa, é poder transcender o seu meio, ir além do contexto da sua vida, tanto para compreender a si mesmo, como para compreender os outros. E o que eu acho mais curioso nessa discussão é que nos dias de hoje cada vez mais se escuta falar de autoconhecimento, da busca por uma verdade interior, mas eu vejo essa busca sendo perseguida de uma forma muito superficial. Acredito que até por um certo medo nos recusamos a mergulhar em nossa essência. Aquilo que parece desagradável ou as verdades que não queremos, descartamos. E isso é o que me leva a pensar que o homem não está em busca da verdade, nem do mundo, nem sobre si, mas de consolos que o façam suportar sua existência. to be able to literally flip the world on its head and see human nature within another kind really does allow us to put our condition under a microscope in a very interesting way. Eu acho a trilogia dirigida por Matt Reeves de O Planeta dos Macacos simplesmente espetacular. E até por isso não poderia ter escolhido outro filme para ilustrar a ideia desse vídeo. Para quem nunca assistiu, basicamente é mais um daqueles roteiros que retrata uma tentativa de avanço tecnológico do homem que dá errado. Uma descoberta que era para ser um progresso lucrativo para a humanidade acaba dando inteligência para os macacos, que passam a ameaçar o domínio humano no planeta. A partir daí começa uma disputa entre o homem e o macaco, um conflito que simbolicamente também pode ser entendido como um embate entre o homem civilizado e o homem primitivo ou selvagem. Eu digo isso porque estamos diante do surgimento de uma nova espécie de macaco, uma espécie que visualmente até parece a mesma, mas que por dentro passa a carregar a capacidade mental humana, com um detalhe: sem herdar sua cultura, história ou crenças.
É como se você viesse para esse mundo tendo como guia seu instinto e apenas suas próprias experiências de vida. Como se você e sua geração fossem o ponto de partida da consciência humana e, portanto, você não carrega traços culturais, crenças ou qualquer outro traço comportamental que possa ser transferido pela comunicação. É uma situação construída bastante interessante, na qual os seres humanos, da noite para o dia, têm de lidar com o surgimento de uma espécie que é semelhante o suficiente para ser considerada igual, mas também distinto o suficiente para tornar a coexistência em harmonia extremamente difícil. Respecting each other, living together with love. Love. The human way is violence and death. Uma das coisas mais fascinantes da saga é que no desenrolar do conflito, onde vemos os macacos aos poucos assumindo a soberania do mundo, testemunhamos eles se tornando cada vez mais civilizados, enquanto os homens se tornam cada vez mais selvagens. A situação desvantajosa que vivencia faz o homem viver o pesadelo de ver sua alma humanista sendo derrotada por sua fera interior, pelo animal que vivia adormecido dentro de si, evidenciando que algumas situações da vida podem nos levar a regredir a um estado mais selvagem. You know, the most human character in all of these films is Caesar, who of course is an ape, not human. Com o desenrolar da trama, os macacos vão se tornando cada vez mais organizados, cada vez mais civilizados, com a clara noção de que se eles não estiverem unidos, eles não têm a menor chance. Os macacos perceberam que a união é a sua principal arma nessa guerra. Apes together. Strong. Ape. Not kill. Ape. A união para eles não é uma questão puramente moral, como muitos podem imaginar, mas uma questão de sobrevivência. E aqui também tem um detalhe interessante, porque quanto mais o macaco caminha rumo ao domínio do planeta, mais difícil se torna manter essa união. Porque quanto mais assegurada está sua sobrevivência, mais ele se vê livre para explorar outras questões. Nós seres humanos somos prova disso. O domínio da nossa espécie nos permitiu olhar para o mundo com outros olhos, a superar problemas mais básicos para lidar com problemas mais complexos. Nossas maiores ameaças passaram a ser nós mesmos e por isso passamos a condenar e atacar uns aos outros. The only real danger that exists is man himself. Os macacos, como uma representação do que seria o homem primitivo, também passam por esse processo. À medida que eles se tornam mais estruturados e organizados, começam a aparecer desavenças entre eles, visões de mundo diferentes e os conflitos internos, algo que Caesar, o líder dos macacos, antes acreditava ser exclusivo aos homens, começam a acontecer. I always think ape better than human. I see now how much like them we are. Provavelmente esse é o grande erro de Caesar no filme, a ingenuidade de acreditar que com os macacos a história seria diferente, como se eles tivessem herdado dos seres humanos apenas seu lado bom, sem as características que os tornam tão autodestrutivos. Quando na verdade eles não herdaram nem as características boas, nem as ruins, mas apenas a capacidade mental do homem. Os desdobramentos que acontecem a seguir são simplesmente consequências naturais de uma espécie que desenvolveu uma linguagem complexa. E voltando à pergunta o que nos torna humanos, eu diria que talvez o principal traço que nos diferencia das outras espécies seja a capacidade de desenvolver uma linguagem complexa. E o interessante é que às vezes a temos como tão garantida e natural que não paramos para pensar em suas implicações. Mas é a linguagem que nos permite organizar e comunicar informações complexas. É ela que possibilita darmos forma à nossa identidade e ao mundo ao nosso redor. E o que o filme me provoca a pensar é que esse estado de evolução e essa liberdade de conceituar nossa própria realidade não poderiam vir sem um fardo, porque ao mesmo tempo que a linguagem é capaz de nos conectar, nos permitindo organizar e comunicar informações complexas, ela carrega consigo a capacidade de nos separar. Afinal, é graças a essa ferramenta que nos tornamos capazes de traduzir nossas experiências pessoais, de internalizar nossas conversas, e isso nos torna mais únicos, dificultando a possibilidade de uma verdade compartilhada. Mas essa, na minha visão, ainda não é a grande mensagem do filme. When we hate you, we're hating the dark side of ourselves. Olhar para esses macacos nos permite imaginar como foi o início do processo que fez o mundo ser como é hoje.
E por outro lado, quando olhamos para os humanos, vemos o quanto ainda temos esse lado animal dentro de nós, um lado que as condições de vida que assumimos como espécie nos fazem esquecer e condená-lo quando aparece. A evolução da humanidade nos convenceu de que o instinto, nosso lado animal mais sensitivo, é uma fraqueza, porque ele não é tão adestrável como a razão, e por isso desvalorizamos nossos sentimentos para priorizarmos sempre a razão. We think too much and feel too little. Uma das conclusões mais decepcionantes que o filme nos provoca a chegar é a de que somos um produto do nosso meio, que não há razão que nos faça transcender por completo as condições que nos são impostas, nos provocando a entender que não podemos nos separar totalmente do nosso ambiente e que, portanto, nossas condições definem uma boa parte de quem somos. Dito isso, vale destacar aquele que talvez seja um dos melhores diálogos do filme. Caesar. Weak. Koba. Weaker. Só para você entender o diálogo, Caesar, o líder dos macacos, é um pacifista, alguém que luta dentro do possível pela convivência harmônica entre homens e macacos, alguém que consegue manter a bondade no seu coração ao máximo perante um período de turbulência. Já Koba enxerga essa bondade de Caesar como um sinal de fraqueza. Caesar. Weak. Seu coração violento não quer piedade nenhuma com a raça humana, algo que se explica pelo tratamento abusivo que os humanos o submeteram durante boa parte de sua vida. Quando Caesar afirma que Koba é mais fraco, eu acredito que ele esteja querendo dizer que Koba é alguém que foi totalmente determinado por suas condições de vida, alguém que não conseguiu escapar do ódio que os humanos lhe causaram. Mas o que Caesar talvez não estivesse considerando até esse momento é que ele, em certa medida, também foi determinado pelo seu meio. Criado de forma bondosa por um homem, ele teve uma experiência de vida oposta à de Koba, fato que ele só vai perceber mais pra frente, quando um homem também lhe causa muita dor. Escape his hate. And I still cannot escape mine. E a reflexão que queria trazer aqui é que talvez o conceito de humanidade lá no fundo seja a capacidade de conseguir ser mais do que a vida nos oferece. É a consciência de que existe sempre mais do que aquilo que nos foi apresentado. A percepção de que podemos mudar, ir além, que podemos nos tornar melhores, que uma situação ruim pode ser superada. É a nossa capacidade de perceber o mundo de uma forma mais abrangente. Sem arrogância de achar que conhecemos ou que em algum momento vamos conhecer toda essa vastidão do universo, mas tendo a certeza de que podemos explorá-lo sempre que estivermos nos sentindo insuficientes. Sei lá. No matter how buried it gets, or how lost you feel, you must promise me that you will hold on to hope. Keep it alive. We have to be greater than what we suffer. My wish for you is to become hope. People need that. And even if we fail, what better way is there to live?